Hoje, nós vamos conversar sobre a Vulcabras, empresa brasileira industrial de produção de calçados, com mais de 70 anos de história, operando marcas relevantes como Olímpicos e Mizuno, e que tem se voltado para uma estratégia de maior verticalização conforme se coloca mais e mais presente na operação de varejo, além de ser uma empresa que está com um dividend yield de quase 20%. Mas já te adianto que aí tem uma pegadinha que a gente vai discutir mais pra frente no vídeo. Como sempre, a gente vai falar da sua operação, principais características, os riscos, vantagens competitivas e fica até o final, que é lá que a gente calcula o preço justo da Vulcabras por diferentes métodos de valuation para saber se ela é uma boa compra no momento atual. Se gostar do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Se gostar muito e quiser ajudar a gente, tem várias formas de fazer isso. Você pode fazer uma doação pelo Pix ou pelo Apoia-se. E se não quiser gastar nada, salva o nosso link da Amazon nos favoritos, que quando for comprar alguma coisa, você usa ele. Todos os links estão na descrição. Atualmente, a Vulcabras opera as seguintes marcas. Botas Vulcabras, voltada para a área industrial, produzindo botas de segurança, destinado ali aos trabalhadores de diversas operações, hospitais, mineradoras, siderúrgicas, agronegócio, construção civil e vários outros. Mas o seu carro-chefe, e é onde jaz a sua expertise, está nos calçados esportivos com as marcas Olímpicos, Mizuno e Under Armour. Então a gente já vê que apesar dela fazer o manejo das marcas no Brasil, em geral ela adquire ou licencia as marcas e então fabrica e vende e, é claro, assume a gestão da marca. Apesar da maior parte da sua receita vir desse lado de calçados, essas três marcas esportivas contam também com um vestuário, com acessórios, boné, viseira, mochila, jaqueta, meia, calça, blusa, moletom, bermuda, até kimono. E é por isso que muitas vezes essa empresa é analisada como uma empresa de varejo. Mas eu acho que essa é uma classificação não ideal. Olhando as margens da empresa, que são ótimas aqui nos 17% de margem líquida, sabemos que isso não é o tipo de margem que a gente espera do setor de varejo. Ela só consegue manter uma margem tão elevada devido à sua verticalização, por ser ela mesma a indústria que produz o que ela vai vender daqui a pouco. Dessa maneira, na minha cabeça, ela faz um pouco mais de sentido como uma empresa da indústria brasileira do que do varejo. Mas, de fato, estamos vendo movimentos de dar espaço ao varejo na operação da empresa, principalmente no e-commerce, e especula-se que ela possa vir a abrir e operar mais lojas. Se isso acontecer, a gente pode vê-la se tornando mais e mais varejista. Mas mesmo nesse cenário, a menos que ela faça lojas gerais com diversas marcas, ela ainda vai se beneficiar de ser a produtora dos calçados que vende. Afinal, eles definindo o preço da venda dos seus produtos para as varejistas gerais, podem impor uma margem que garanta que apenas as próprias lojas ou sites tenham o melhor preço, pelo menos dentre as marcas que eles fabricam. De toda forma, ela é sim exposta ao risco do consumo do varejo no Brasil, então faz sentido pensar nela como uma mistura de industrial e varejo. Afinal, ela opera e depende de ambos. Em resumo, eu vejo ela como principalmente industrial, mas se ela começasse a vender produtos de outras indústrias que ela não fabrica, aí sim eu veria ela tomando um aspecto mais intenso de varejista, principalmente no aspecto das margens. No momento atual, ela tenha um bom equilíbrio entre a exposição aos riscos de indústria e de varejo. Dessa maneira, a gente sabe que pode esperar alguma ciclicidade da empresa, como é de costume tanto para o setor industrial quanto para o setor de varejo. Especialmente quando falamos de um produto já difundido, já presente na vida de quase todas as pessoas. Seja de uma marca ou de outra, todos nós temos calçados em casa. Então a gente não está falando de um produto revolucionário que tenha um enorme potencial de encontrar mais e mais mercado ao longo do tempo. A principal vertente de crescimento que eles têm vai ser ou do ganho de relevância das marcas que eles operam, conseguindo vender produtos de maior valor agregado, que tem sido parte da estratégia deles, principalmente com a entrada da marca Mizuno para o portfólio em 2021, e de fato é a partir dessa entrada que eles começam a mostrar um crescimento maior, mais satisfatório, começando a trazer calçados mais caros, elevando o ticket médio da empresa, abrindo caminho para o crescimento de lucros e margens. A outra vertente de crescimento que ela pode perseguir é uma expansão internacional, uma vez que ela já tem exportações, principalmente com a marca Under Armour. Mas nessas vendas no exterior são mais voltadas às roupas do que aos calçados, o que não é exatamente a sua especialidade. De toda forma, isso é mais uma via de crescimento para o futuro, já que no momento atual, a receita das exportações foi de 4,9% no segundo trimestre de 2024,
e mesmo no segundo de 2023 foi de 8%. Então não é uma parte grande da operação da empresa. Ao mesmo tempo, o setor de calçados é extremamente competitivo e temos marcas mundiais gigantes competindo aqui. A Vulcabras tem o seu diferencial por ser mais acessível do que marcas como Nike e Adidas e vem trazendo uma estratégia interessante de produzir tênis de alta tecnologia, mas sem chegar nos custos, no preço dessas marcas principais. Então a gente vê que seu posicionamento é relativamente dependente do gap de preços, que claro, o dólar estando alto beneficia a Vulcabras, mantendo os competidores estrangeiros mais caros para o comprador brasileiro. Mas também deixa ela suscetível a alguns riscos. Se uma dessas empresas maiores internacionais resolve mudar a estratégia, começar a focar no Brasil com tênis mais acessíveis, as vantagens competitivas da Vulcabras vão diminuindo. Mas isso é um risco para o futuro, a gente não está vendo sinal disso acontecendo no presente. Quem compete mais diretamente com ela na faixa de preços que eles atuam são outras empresas brasileiras e algumas asiáticas. Sobre as estrangeiras, ela tem claras vantagens, tanto pelos incentivos fiscais com a taxação das importações para o consumidor brasileiro, mas também pelo reconhecimento de marca. Mais à frente eu vou falar um pouco mais das suas vantagens competitivas em relação aos competidores brasileiros. Olhando para o setor de calçados como um todo, do qual devemos lembrar que os tênis esportivos são apenas um segmento, temos aqui a matéria do Exclusivo com os dados da Associação Brasileira das Indústrias e Calçados, onde eles projetam que o consumo do brasileiro aumente entre 2,5% e 3% em 2024, enquanto a produção total cresça em apenas entre 1% e 2%, além de uma queda de 9% para as exportações. Contudo, entre as empresas brasileiras do setor, a Vulcabras é sem dúvida a de maior qualidade, contando com processos industriais modernos que permitem a entrega de tênis com tecnologias líderes no mercado mundial, que também permite o tal do ticket médio mais alto, como a gente falou mais cedo. Olhando exclusivamente para o nosso mercado interno, a Vulcabras conta com uma posição dominante, com um centro avançado de pesquisa e desenvolvimento, posicionamento de marca forte e autoconhecimento no Brasil. E no segmento esportivo, que dentro da totalidade do setor calçados é a que traz mais inovações e que, quando a gente olha o histórico global, foi o setor que permitiu a criação de grandes cases de sucesso. Então, para uma empresa de calçados se tornar grande mesmo, ou ela vai estar ali operando no lado esportivo, ou com marcas de grife, que também tem um histórico de construção de marcas globais. Mas grife não é o tópico desses vídeos. Só para ressaltar que dentro dos calçados, ela de fato está numa parte que parece ser a mais interessante. E é claro, quando se tem uma estrutura dominante no mercado nacional, com mais de 19 mil pontos de venda espalhados pelo Brasil, junto a uma operação logística bem ajeitada, permitiu a gente ver um bom crescimento na empresa, principalmente no lado aqui do e-commerce, o que é positivo, mas também deve-se considerar que a Vulcabras foi uma empresa que demorou um pouco até estruturar esse lado de vendas online. Talvez por isso ela ainda esteja vendo esse crescimento tão vasto, que obviamente não vai durar para sempre. De todo jeito, é sim positivo vermos a empresa ter cada vez mais da sua receita vindo do e-commerce, sendo essa uma operação de varejo de menor custo do que a operação de lojas. Nos 6 primeiros meses de 2023, as vendas online representaram 8,3% da receita da empresa. Já no mesmo período de 2024, representou 12,9%. Outro ponto positivo da empresa é a complementaridade que as suas marcas possuem, com produtos que vão desde aqueles mais acessíveis até alguns um pouco mais caros, com mais tecnologia, com mais valor agregado. Então ela tem opções para compradores com diversos orçamentos. Vamos agora começar a observar seus principais indicadores fundamentalistas, começando pela pegadinha do Dividend Yield. Só esse ano ela pagou 3,15 centavos. Nos últimos 12 meses, 3,25, totalizando um Dividend Yield de quase 20%. Porém, temos que ressaltar algumas coisas. A primeira é que eles fizeram esse ano uma manobra contábil, onde no começo do ano fizeram um aumento de capital, emitiram ações para se financiar e logo em seguida pagaram esse dividendo enorme. Mas eles fizeram isso em meio a um momento pouco após esse levantamento de capital. Esse dividendo não é sustentável no longo prazo. Em 2023, que ela já pagou bem, ela conseguiu pagar 78 centavos. E vale ressaltar que estamos falando de uma empresa que ficou de 2011 até 2021 sem pagar dividendos. Eles já eram da bolsa, mas em 2017 eles fizeram um follow-on, que eles chamam de um re-IPO. Isso porque ela aproveitou para mudar para o novo mercado e foi deixando de ser uma empresa quase que ignorada pelo mercado, que não tinha liquidez, para se tornar uma empresa mais relevante, que está sendo mais comentada,
E, junto às mudanças de estratégia e a chegada da marca Mizuno, que eu já citei, conseguiram entregar mais e mais resultado, que é o que de fato chama a atenção do mercado. Apesar de não podermos esperar 20% de dividendos ao ano para ela, e conforme o dividend yield dela for menor, a sardinhada sai da ação, temos esse fator de risco. Mas ela tem entregue uma geração de caixa muito forte nos últimos anos, que deve permitir dividendos satisfatórios para os próximos anos. Ainda mais quando vemos essa forte geração de caixa aliada a uma dívida líquida negativa e uma liquidez corrente de 3,69, ou seja, R$ 3,69 nos ativos de curto prazo da empresa para cada R$ 1 nos passivos, também de curto prazo até um ano. Porém, vemos uma enorme oscilação nos seus lucros ao longo do seu histórico. Então temos uma empresa que, mesmo que esteja dando bons sinais no momento, não tem o histórico sólido, muito pelo contrário. É um histórico que nos traz alertas e que nos farão exigir uma maior margem de segurança após o valuation. Inclusive, logo já estamos chegando no preço justo dela. Antes, vamos só olhar os resultados e mais alguns indicadores fundamentalistas da empresa. Em termos de volume de vendas, uma queda de 1,5% no segundo trimestre de 2024 em relação ao segundo de 2023, porém um crescimento de 4,4% no lucro líquido recorrente, de 5,1% na receita líquida, de 8% no lucro bruto e de 4% no EBITDA recorrente. Olhando de onde vem a receita operacional líquida da empresa, 84,7% de calçados esportivos, mais 6,9% dos outros calçados, ali com a Vulcabras Botas, e 8,4% apenas em vestuário e acessórios. Em termos de exportação, ela fica aqui apenas com 4,9% no mercado externo, ainda não sendo muito relevante essa parte de exportações da empresa. No e-commerce, eles conseguiram um crescimento de 72,9%. Na receita líquida derivada dessa parte da operação, o que trouxe a participação sobre a receita operacional líquida da empresa de 7,9% no segundo trimestre de 2023 para 13% em 2024. Mesmo olhando os 6 meses acumulados, o crescimento da receita foi de 62,8%, bastante relevante. Tudo isso enquanto eles conseguiram reduzir o custo dos produtos vendidos quando em relação à receita operacional líquida, mostrando mais eficiência na empresa. Em termos de margem bruta, ela tem uma margem incrível de 41,5%, viram um crescimento no seu gasto com marketing, consideravelmente acima do crescimento das suas receitas como um todo, mas ainda sendo uma porcentagem pequena em relação à receita líquida, então ainda super sob controle. Em termos de margem líquida, o segundo trimestre de 2024 ela fechou aqui com 18,4%, uma margem líquida muito alta. Em termos de ROIC, ela veio crescendo em 2021, ela já tinha um ROIC alto de 21,4%, 2022 veio para 24,1%, 25% em 2023 e no segundo trimestre desse ano, 24,6%, um patamar de ROIC muito atrativo que ela vem conseguindo manter, pelo menos desde que a Mizuno entrou no portfólio aqui em 2021. Endividamento líquido negativo, como eu já falei, ativo circulante muito superior ao passivo circulante, patrimônio líquido crescente, conseguindo crescer o patrimônio líquido em relação ao fechamento de 2023, crescendo também o seu fluxo de caixa operacional, trazendo ele aqui para os 356 milhões, com apenas 51 milhões gastos no fluxo de caixa de investimentos, então uma boa geração de caixa nos 6 primeiros meses de 2024, um PL atualmente de 9,27 vezes, relativamente atrativo, né? Em termos de PVP, 2,22 vezes, já não tão atrativo assim, e trazendo um enorme crescimento dos lucros nos últimos anos, mas a gente não pode esperar um crescimento tão vasto assim para o futuro. E é claro que eu não consigo ignorar a vasta oscilação nos dividendos históricos da empresa, muito menos esse período de 10 anos em que ela simplesmente não pagou dividendo. E já vimos que esse dividendo aqui de 2024 é artificial, não vai se manter tão alto assim. Olhando para o lucro líquido, mesmo desconsiderando ali o período sem pagar dividendos, a gente vê de 2011 até 2015 eles ficaram dando prejuízo, 5 anos consecutivos. Pelo menos mesmo depois disso conseguiram manter uma mínima lucratividade desde 2016 e crescendo legal a partir de 2021, como eu já falei. E, prestando atenção a partir aqui de 2016, a gente vê que o lucro da empresa mostrou mais crescimento do que a cotação, podendo ser um sinal de divergência aí que a gente possa aproveitar ainda. Mas para a gente saber mesmo, é só com valuation. Então agora que a gente entende a operação da empresa, como ela está no momento,
A gente está pronto para fazer o valuation, que vai ser feito aqui no nosso site, calcvaluation.com, que conta com 3 métodos gratuitos para você, e se quiser acesso completo é através do Apoia-se que você pode assinar o site. Todos os links estão na descrição. Começando pelo método de Graham, ela está com um lucro por ação crescente que bateu aqui 1,82 nos últimos 12 meses. Porém, a gente não pode estimar um crescimento tão grande, a gente viu o crescimento das suas receitas e dos seus lucros mais recente ali nos 4, 5, então eu vou colocar 5% de crescimento com 10% de taxa de desconto e dessa maneira a gente chega a um preço justo de 14,84. Mesmo a gente sendo um pouco mais generoso, estimando 6% de crescimento para esse lucro, a gente chegaria a um preço justo de 16,45, o que ainda não nos daria uma margem de segurança. Mas vamos aqui para o método de desconto de fluxo de caixa. Em 2023 ela gerou 386 milhões de fluxo de caixa livre, mas pelo conservadorismo vou estimar um pouquinho abaixo e vou estimar 250 milhões, com uma taxa de crescimento aqui pelos 5% também, 10% de desconto, 2,5% de crescimento perpétuo e 8% de desconto perpétuo. É claro, aqui com a dívida líquida negativa dela, a gente chega a um preço justo nos R$ 15,60, quase não altera a nossa média dos preços justos até então. Vamos também aqui para o método de Gordon, calculando com os 78 centavos que ela pagou em 2023, não com os 3,52 que ela pagou esse ano, uma taxa de crescimento de 3,5% e os mesmos 10% de taxa de desconto, e agora a gente chegaria a um preço justo um pouco mais baixo, nos R$ 12,49. No desconto de fluxo de dividendos, com premissas bem parecidas, a gente também chegaria a um preço justo de R$ 12,19, trazendo a média de todos os cálculos que a gente fez até então, aqui nos R$ 14,31, que já não nos dá margem de segurança em relação aos atuais R$ 16,91. Junto com o histórico meio mais ou menos que ela tem, apesar das perspectivas com a Mizuno serem de fato melhores, eu acho que a gente tem que exigir uma margem de segurança um pouco maior, digamos ali seus 25%, 30%. Então 75% desses 14,31 indicaria que ela seria uma bela compra com margem de segurança com tranquilidade para o investidor nos R$ 10,73 ou abaixo. Ou seja, no momento a gente não está numa compra super atrativa, mas é sim uma empresa interessante. Se ela voltar aqui para preços mais perto do que ela estava no começo, até o meio mais ou menos de 2023, ela vai ficando interessante sim, na minha opinião, em relação aos seus fundamentos. Dito isso, devido ao histórico, eu não permitiria que ela fosse uma protagonista na minha carteira. E em prol da transparência, vou dizer também, eu não tenho essa empresa na carteira, nem pretendo ter no presente momento. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir até aqui, bons investimentos e até a próxima!